Vamos falar com o Pedro Cruz Diniz, um profissional que tenta ajudar as pessoas a trabalhar também a sua autoestima acima de tudo, porque quando falamos de cabelo é uma questão extremamente delicada e se quiser também pode e deve participar. Está a passar por uma situação de queda de cabelo, alopécia, ou já está a ficar careca, aquele termo que se utiliza, ou tem alguém careca na família e pensa, será que isto é componente genética e também vou ficar assim? Como é que se sente a sua autoestima? Sente-se fragilizado? De certa forma, evita a interação social? Ligue para 291-709-133, por aqui temos a perspectiva de um profissional que ajuda a contornar estas situações, porque eu acho que há esta certa fragilidade associada, não é? Sim, antes de mais, obrigado, Sofia, pela oportunidade de estar aqui na Madeira Viva. É sempre um prazer. E, efetivamente, o cabelo tem um papel importante desde que nos lembramos da nossa existência. Se voltarmos para trás nos anos, já nos tempos gregos, os gregos tinham tratamentos para o cabelo com ervas e cinzas. Se formos à mitologia ou à Bíblia, vemos que Sansão tinha um cabelo forte e esse cabelo de alguma forma representava a sua força, a sua virilidade. Enfim, mais tarde, durante os séculos XV, XVI, havia grandes perucas nas cortes francesas, por exemplo, aquelas perucas enormes. Portanto, o cabelo sempre teve um papel muito importante na nossa imagem. Se pensarmos um pouco e verificarmos a quantidade de produtos que há para o cabelo, os shampoos, os cabeleireiros, as ampolas... Mas consegue-se prevenir a queda de cabelo? Por exemplo, uma pessoa que acabe ficando tal careca, tal calvície, é algo que nós possamos prevenir? Antes de mais, nós temos, em primeiro lugar, fazer um diagnóstico. Portanto, o problema do cabelo, quando começa a queda, deve-se fazer um diagnóstico com um médico. E a partir do diagnóstico, assim devemos atuar. Há situações que podemos prevenir, há outras que não conseguimos prevenir. Há situações que têm solução e há outras que não têm solução, tanto nos homens como nas mulheres. Aquela calvície que mais se fala, a calvície habitual, é a alopécia androgenética, esse é um nome complexo, que é a calvície que nós vemos na maior parte dos homens. Se pensarmos um pouco, sabemos que cerca de 95% dos homens com perca de cabelo é esta calvície androgenética, que é um gene que herdam, seja do lado do pai ou do lado da mãe, herdam um gene e a partir de determinada altura, habitualmente a partir dos 20 e tal anos, que é quando temos mais uma hormona que é a dihidrotestosterona, então começa a cair o cabelo. Para ter uma ideia, no mundo inteiro, mais de 50% dos homens têm este gene. Portanto, a probabilidade de virem a perder cabelo é muito grande. É claro que nós temos várias formas de abordar o assunto. Podemos fazê-lo de uma forma médica, através de determinados produtos, através de soluções cutâneas, soluções capilares, através de comprimidos, através de shampoos, mas por vezes não é possível e então temos que partir para a fase do transplante capilar. Qualquer homem pode fazê-lo? Ou há situações em que após a análise médica diga não vale a pena? Claro que sim, claro que há. Nem todas as pessoas têm condições para fazer um transplante. O transplante é sobretudo um autotransplante. Isto é, temos que retirar os próprios folículos da pessoa e colocá-los na mesma pessoa, porque é um autotransplante. É preciso que os tenham em quantidade suficiente para se tapar a área que se pretende cobrir. Então, se uma pessoa tiver uma queda de cabelo uniforme, portanto, por todas as zonas, será difícil. Será difícil, mas quando temos uma situação dessas, habitualmente não é uma calvície destas que estamos a falar. Não é uma alopécia androgenética. Porque nas alopécias androgenéticas... Portanto, esta que estamos aqui a ver é uma situação... É uma alopécia androgenética, sim, aquele senhor era assim. Isto já é outra coisa, já estamos a falar de uma senhora que quis ter umas sobrancelhas mais fortes, isto é uma senhora que sofreu uma queimadura e que fez a recuperação da cicatriz. E quando nós temos queimadura, não há morte celular daquela zona, portanto o folículo consegue ser implantado eficazmente? Desde que haja sangue, sim. Okay. É o sangue que vai alimentar o folículo. Portanto, eu penso que essa poderá ser uma dúvida, seja nas mulheres que sofreram queimaduras, seja nos homens, ou com a tal barba irregular, com alguma cicatriz, nessa zona normalmente já não cresce cabelo, não é? Sim, pode não crescer cabelo, mas após o transplante capilar recupera-se completamente, faz-se a restauração da barba sem qualquer problema.
E volta a crescer sempre. E volta ali. a crescer. Porque o que se coloca não são os cabelos, não são os pelos. O que se coloca são os folículos. E a função principal de um folículo, que é um órgão, é produzir pelo. Assim como a função de um coração é bombear o sangue, a função de um pulmão tem que ver com o aparelho respiratório, é respirarmos, a função do folículo é produzir pelo. E, portanto, ao retirá-lo de um determinado local, pode ser retirado de vários locais. Eu posso retirar folículos da barba e colocar na cabeça, se não tiver zona da dor suficiente na região da cabeça, na região posterior. Se reparar, o homem mais calvo que vir, ele tem sempre cabelo por cima das orelhas e na parte de trás da cabeça. Porque esses folículos não têm informação genética para virem a morrer. E são exatamente esses folículos que nós vamos lá buscar, um a um. E temos em grande quantidade, não é? Porque as pessoas poderão estar em casa a pensar, se eu tiro aqueles vou ficar sem nada ali. Repare, se nós tivermos cerca de, isto varia muito para pessoa, se nós tivermos cerca de 80 ou 90 por centímetro quadrado, só tiramos 20. E vamos desbastando. Imagine que se fosse jardinagem. Eu tinha uns canteiros com muitas árvores e tinha uns canteiros sem árvores. Então eu ia desbastar onde estavam as muitas árvores, não as tirava todas, desbastava e ia colocando aos poucos. É uma plantação seletiva. Exatamente, uma plantação seletiva, exatamente isso. Isto pode então demorar muitas horas. Sim, pode demorar muitas horas. Por exemplo, hoje, terminei há pouco, um senhor que veio de longe, veio da Inglaterra, que veio fazer a sua restauração capilar, em que entre o dia de ontem e o dia de hoje lhe colocamos 4.400 folículos. Deve ficar também com os olhos assim e estar a colocar, porque aquilo é um a um que tem que fazer, não é? Sim, mas nós temos que trabalhar em equipa. E dentro do sentido da equipa e da organização da equipa, nós fazemos o trabalho. Obviamente, com uma determinada metodologia e uma determinada disciplina. Mas estes 4.400 folículos representam aproximadamente entre 10 a 11 mil cabelos. Porque há folículos de 1 pelo, 2 pelos, 3 pelos e 4 pelos. E a maior parte dos folículos da nossa cabeça têm 2 pelos. Mas olhando para o folículo, à primeira não consegue estimar ou consegue ter essa percepção? Bom, eu já consigo ter esta percepção porque eu já nisto há mais de 10 anos. Com muitas centenas de cirurgias feitas em Portugal, no Brasil, na Tailândia, em muitos sítios. Agora, é óbvio que quando trabalhamos com lentes. Todos temos que trabalhar com lentes de grande aumento, para não haver dúvidas. E só transplantamos os folículos que estão íntegros. Caso contrário, não vale a pena transplantar. Isto como é que funciona em termos de procedimento cirúrgico? Portanto, a pessoa tem que ser anestesiada ou sente tudo o que é feito? Não pode sentir, porque senão não doloroso, aguentava. não é? Nem ela aguentava, nem nós aguentávamos. Portanto, é feita uma anestesia meramente local. A anestesia local, a extração é feita a uma profundidade de 3 milímetros. De 3 milímetros não é quase nada. É extremamente superficial e o paciente está de alguma forma acordado. Se quiser dormir, eu dou-lhe um calmante para descansar. Bebe um sumo de 2 em 2 horas. Na primeira fase fazemos a extração dos folículos que pretendemos e após a extração o paciente almoça e depois, durante a tarde, com calma, fazemos a colocação após uma anestesia também local da região onde se vai fazer a implantação dos folículos. Portanto, não é tudo de seguida, porque senão podia ser Primeiro um pouco mais... extraímos, depois de extraímos, contamos, selecionamos, dividimos e depois, de acordo com o plano que eu estabeleço anteriormente, assim é feito o transplante, portanto, a colocação. Depois é tipo uma injeção que é colocado, por assim dizer... Existem vários métodos no mundo. Há vários... Cada cirurgião tem o seu método. Eu tenho o meu método. Nós habitualmente usamos as agulhas que são das mais, posso lhe dizer, que são das melhores que há no mundo, vêm dos Estados Unidos. E para fazermos a colocação usamos os implantadores também que são dos melhores que há no mundo, que são da marca Lion, que é um género de uma seringuinha, uma seringa pequenina, em que a equipa, os meus assistentes estão ao lado a colocar os folículos na ponta. Cada seringa leva um folículo na ponta, vão-me passando e eu vou introduzindo, largo, introduzo, largo, sucessivamente, horas e horas. Portanto, estamos a falar dos folículos, obviamente, que darão origem aos tais cabelos. Quando a pessoa sai, não tem logo farto de cabelo, obviamente. Não é? De forma nenhuma. A pessoa, quando sai,
Durante os primeiros 10 a 14 dias, habitualmente ficam muito felizes porque aqueles folículos começam a dar origem a uns pelos pequeninos. A partir daí, habitualmente há uma tendência para o crescimento estacionar. E das duas uma, ou o pelo cai, o pelo do novo folículo, ou então mantém-se pequeno. E por volta dos 3 meses e meio a 4 meses, então o cabelo começa a nascer. E o processo demora aproximadamente 1 ano. Aos 5 meses, 6 meses temos 50% dos cabelos nascidos, aos 8 meses temos cerca de 80% e ao ano temos cerca de 90% a 95%. É um processo gradual. Mas e depois o que é que nota nos seus pacientes? Que estamos aqui a falar, no início abordávamos esta questão delicada que é a autoestima, a autoimagem desta pessoa que está fragilizada porque não tem cabelo, seja por que razão for, pela componente hereditariedade, seja por queimadura, por cicatriz, e passado o tempo em que o cabelo começa a surgir, o que é que nota nos seus pacientes? Olha, repare, principalmente nas senhoras e nos homens jovens, há uma dificuldade muito grande em lidar com a perca do cabelo. Nos homens mais velhos, essa dificuldade não é tão grande, mas nas senhoras e nos jovens há. E, portanto, quando lhes fazemos um transplante e a partir daí eles voltam a ter cabelo, há sem dúvida nenhuma uma alegria. Eu tenho sempre o cuidado de tirar fotografias antes. Tiro fotografias e tiro as fotografias depois, para lhes mostrar, para fazer a comparação. Algumas das pessoas quase que nem acreditam. Dizem, como é que é possível? Portanto, como se vê nas imagens que passámos... E é tudo natural, porque é da própria pessoa para a própria. É da própria pessoa. O transplante capilar tem que ser sempre um autotransplante. Não pode ser um dador. Não pode mesmo ser. Mesmo seja um irmão gêmeo. Não pode ser. Isto é como um rim. É como o transplante de um rim, é como o transplante de um coração. Tem que haver uma histocompatibilidade. Esta histocompatibilidade é muito difícil de encontrar em milhares de órgãos que é cada um dos folículos. Pois. Não é? Portanto, é um autotransplante. É óbvio que, voltando um bocadinho ao início da conversa, hoje em dia há uma preocupação com o cabelo. As pessoas pegam numa revista, folheiam a revista e veem a quantidade de penteados diferentes, a quantidade de cores diferentes. E é claro que quem faz um transplante volta a ter o seu cabelo. A partir daí pode pintá-lo, pode pôr gel, pode fazer tudo isso. Até é engraçado porque às vezes há pessoas que aparecem e me dizem assim, olha doutor, eu quando era jovem, eu usei muito gel, eu lavava muito a cabeça e perdi o meu cabelo. Eu digo, fantástico, como é que você fez isso? Então você lavava a cabeça, não perdeu por cima das orelhas, nem na parte de trás e conseguiu perder no resto? Portanto, há muitos mitos, há muitas confusões sobre a queda do cabelo. A queda do cabelo, na sua maioria, tem que ver, efetivamente, com um fator genético. A partir de determinado momento, e é aí que temos que trabalhar, cai. seja na prevenção, seja na cura, mas a questão é que há alternativas, não vale a pena ficar em casa em clausura. Muito obrigado por cá vir. Muito obrigado. E também agradecer em nome dos seus pacientes por ajudar a recuperar esta autoestima que é importante. Quanto a nós,